Hoje nós vamos falar porque a multipotencialidade está te deixando insegura. Você pode estar achando assim estranho, que tema é esse que Isabel trouxe hoje? Mas vai fazer todo sentido se você continuar aqui assistindo essa live com a gente. Eu vou te dizer o que é ser uma mulher multipotencial. Vou até lhe falar que você está olhando para uma. E aí você vai começar a entender e talvez se descobrir uma mulher multipotencial e aí trabalhar a insegurança, certo? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Dizer para vocês o que é ser uma mulher multipotencial, né? E vou trazer aqui um exemplo bem próximo que vocês conhecem já um pouquinho, que é o meu exemplo aqui. E vou falar para você como essa questão de ser multipotencial pode provocar insegurança em você. E eu vou te dizer que a questão maior de estar aí provocando talvez seja justamente pelo fato de você não saber lidar com essa característica específica sua. Que hoje a gente vive numa sociedade onde é valorizada a especialista, a pessoa que é especialista, que dá conta apenas de um tema específico. Não é assim? As pessoas valorizam, a sociedade, né, empurra a gente para que a gente seja específica, especialista em alguma coisa. Não é assim? É uma sociedade que tem os resquícios ainda daquele período da fase da Revolução Industrial. Aí você diz, nossa Isabel, você foi longe, viu? Fui, mas é porque ainda existe isso. Naquele período era necessário, por conta daquele boom que teve, né, da indústria, né, daquele progresso, era necessário que as pessoas fossem específicas, né, que elas fizessem algo de forma específica, que elas pudessem ser especialistas, né, naquilo que elas estavam fazendo. Eu já comentei aqui com vocês sobre aquele filme do Charlie Chaplin, Novos Tempos não, eu esqueci o nomezinho agora, depois eu lembro. Mas que é muito importante isso e tem muito a ver aqui com o que a gente vai falar. Então aquilo ali a gente vê o resquício para nossa atualidade, para esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente nasce, né? E dentro desse processo de educação, a nossa família, claro, pensando sempre no melhor, pensando num caminho para a gente seguir, para que a gente tenha uma direção, não é assim? Eles vão conduzindo para que a gente o quê? Entre dentro da universidade, selecione um vestibular, né? Uma carreira, qual é a carreira que você quer seguir, né? O que é que você quer ser quando você crescer, qual é o caminho que você quer seguir. Então, dentro dessa sociedade, você vai sendo conduzida a ser de uma determinada forma especialista, porque aí você começa começar a buscar qual é a carreira que você quer seguir, qual é o curso que você quer seguir, e ali, né, você vai sendo conduzida para isso, para ser o quê? Especialista. Aí você escolhe um curso, né, dentro da graduação, dentro da faculdade, presta vestibular, e aí você faz aquele curso. Quando termina aquele curso, você ainda faz uma pós-graduação para você ficar mais especialista ainda em algo. Depois dessa pós-graduação, você ainda faz um mestrado para você ficar mais especialista ainda naquilo. E aí você vê que a sua vida toda você é sendo conduzida para você ser especialista, para você fazer algo de forma específica. Então isso é ser especialista. Então a sociedade, o processo educacional, tudo que a gente foi vivendo, foi nos conduzindo para que a gente fosse uma pessoa especialista, porque quem é específico, isso foi o que nos venderam. Que quem é específico, quem tem foco em alguma coisa específica, que se dedica àquilo, vai mais distante. Não é assim que a gente ouve? Quem chega aqui faz uma coisa, compartilha essa live com no mínimo 5 outras mulheres, certo? Sejam bem-vindas. Então você, né, foi criada dentro desse processo. Beleza, não tem problema nenhum. Isabel, tem alguma coisa errada porque eu fui educada desse jeito? Não, não é a questão da educação. O problema que acontece é, será que você é específica? Será que você só dá conta de algo, de uma coisa só? Será que você não gosta de mais de uma coisa? Será que você não gosta de coisas diferentes?
né? Que na cabeça das outras pessoas não fazem sentido, mas que na sua cabeça faz sentido? Será que você não gosta de matemática, de geografia e de culinária? E aí? Né? Quando você se dá conta, você está indo para esse caminho da especificidade, né? Da especialista, mas isso lhe sufoca. Isso não deixa você confortável. Você está sendo conduzida, mas não é o que você gostaria. Você, na verdade, gostaria de estar passeando por várias áreas, experimentando várias áreas, fazendo várias coisas, até porque você sente dentro de você que você tem essa capacidade. Que se você for para aquela área X, você vai ter bons resultados, mas que também se você for para a área Y, você também vai ter resultado. Só que aí entra naquele confronto, mas eu tenho que decidir, eu tenho que ter foco, porque senão eu não vou conseguir ter sucesso, eu não vou conseguir ter bons resultados. Então como é que eu faço? Aí começa, não é, esse conflito muitas vezes dentro de você. Muitas vezes não, dentro de você mesmo. E aí eu vou trazer uma história para você, que é a minha história. Quando eu era adolescente, na hora de prestar o vestibular, aí eu já disse aqui a vocês, né, que minha mãe gostaria que eu fizesse para o curso de Direito. E eu achava legal, não vou dizer para vocês que eu não achava legal, eu sabia que eu tinha jeito, sabe quando você sabe que você tem? Mas não era ainda o que eu queria. E a escola que eu queria, que naquela época também conduzia, a gente também queria que eu fizesse. Mas ainda não, eu não me sentia confortável. Aí tinha o curso de História, que eu também gostava de História. Tinha Pedagogia, que eu também gostava de Pedagogia. Na minha cabeça, eu queria ser várias coisas. E tinha também a área de comunicação, né, do jornalismo, que eu também me sentia extremamente tentada, seduzida por essa área. E aí, no final das contas, eu escolhi o curso de jornalismo, escolhi a comunicação, mas eu escolhi a comunicação porque eu, na minha cabecinha lá dos meus 18 anos, eu disse assim, a comunicação eu vou poder dialogar com vários assuntos diferentes, eu vou poder ser uma especialista em generalidade. Olha só a minha mente. Hoje à tarde, estudando, né, para quem está conversando com vocês, eu comecei a rir sozinha. Aí meu esposo disse, o que é que você está rindo? Mas era porque eu estava lembrando de como eu já era, o que eu era lá atrás e como eu continuo com os mesmos pensamentos. Então aí eu tinha aquela ideia, sabe? A comunicação, na área de comunicação eu vou poder saber de tudo um pouco. E faz todo sentido. Mas antes mesmo de chegar, para vocês verem, antes mesmo de chegar no vestibular, que eu escolhi a comunicação, no meu segundo grau eu tinha vários interesses. Né? Eu tinha interesse por política, eu tinha interesse por literatura, eu tinha interesse por teatro, porque eu participava das gincanas, eu fazia atividade física. Olha as atividades físicas que eu fazia, vocês não vão entender. Eu fazia ginástica olímpica, olha aí, parou, ginástica olímpica. Depois eu fiz, enjoei, não quero mais ginástica olímpica. Fiz voleibol, depois não quero mais vôlei, não sei o que. Fiz handebol, se eu não me engano, ainda fiz handebol durante um tempo, até fazer a própria educação física. Veja, eu tinha interesse em várias coisas, mas coisas diferentes, totalmente diferentes, né? Mesmo que fosse esporte, mas era um esporte diferente. E dentro da minha grade, né, da escola e tudo mais, do segundo grau, que na minha época era segundo grau, eu já tinha também interesse por várias coisas diferentes. Então, aquilo já era uma inquietude dentro de mim. E aí eu escolhi o curso de comunicação por conta disso. Eu formei, né, concluí o meu curso e vim para ser a profissional. Quando eu fui ser a profissional, eu escolhi uma área, na verdade eu caí na área da produção, né? Mas eu queria ser repórter, eu queria ser editora, eu queria ser apresentadora. Veja quanta coisa eu queria. E eu fiz de tudo um pouco. Eu apresentei, eu fiz reportagem, eu fui produtora, fui assessora também de comunicação, né? Fui assessora de imprensa, fui assessora parlamentar. E aí, veja, a comunicação me deu a possibilidade de fazer várias coisas que eu gostaria. Mas você acha que eu parei por aí? Você acha que, foi isso só que Isabel foi? Não. Aí eu disse, não, eu preciso saber mais coisas, então eu preciso fazer uma especialização. Aí eu fui lá, fiz uma especialização na área de comunicação, de novas tecnologias e comunicação, e aí mais informação. Maravilha.
Aí pronto, consegui e tudo mais. Aí sabe o que foi que me veio na cabeça? Nossa, me deu interesse agora de voltar a fazer o curso de Direito. O que foi que Isabel fez? Prestei vestibular. Eu poderia até ter entrado na universidade com o diploma, como portadora de diploma, né? Mas não, eu queria me desafiar. Aí eu fui prestar vestibular novamente e passei para o curso de Direito. Não concluí. Fiz até o 4º período, se eu não me engano, 4º período. E aí eu disse, não é o que eu quero, mas fiz. Depois, vocês acham que por aí foi não. Aí eu fui trabalhar em várias coisas, sempre ali, né? Sempre fazendo tudo o que me interessava. E tinha coisas nesse momento que eu estava ali fazendo que, de repente, eu perdi o interesse. Depois que eu dominava de fazer aquilo, eu perdi o interesse e passava para outras coisas. Por exemplo, eu quis fazer apresentação. Então, quando eu apresentei, que eu vi que dominava, eu disse, isso aqui, tipo assim, na minha mente, isso aqui eu já sei, já dominei. Então, qual é o próximo passo? Então, eu quero ser repórter. Então, como é ser repórter? Como é? O que eu preciso fazer? Quais são os desafios? Quando eu dominei, então agora o que mais? Então, sempre querendo coisas, sabe? Que me desafiasse, coisas que me colocasse para frente, que eu pudesse fazer mais. Então, isso sempre teve muito dentro de mim, essa inquietude. Ao mesmo tempo, havia uma cobrança para que eu fosse específica, especialista. Mas, Isabel, você faz de tudo um pouco, né? Você faz isso, você faz aquilo. E o que você vai realmente seguir especificamente? Aí eu disse, não, agora eu vou me dedicar só exclusivamente à assessoria parlamentar, assessoria política. Aí comecei a fazer só lidando com políticos, fazendo assessoria, aquela coisa toda. E aí, daqui a pouco, depois de um tempo, se transformou aquilo que era desafiador, daqui a pouco já não foi mais desafiador. E aí, sabe o que foi que eu fiz? No meio de tudo, eu meti para fazer um mestrado. Um mestrado em quê? Em comunicação? Em assessoria de comunicação? Em assessoria política? Não, imagina, eu queria fazer um mestrado em antropologia. E eu fiz, gente. Passei, fiz a seleção e passei, né, de antropologia. E você disse, Isabel, política, antropologia, jornalismo, apresentação. Tá vendo como as coisas, várias coisas diferentes, né? E ali eu gostava, o direito, porque eu gostava da questão das coisas do direito, de saber, eu gosto, né? Eu gostava e gosto de saber das coisas, ser curiosa para conhecer. Então eu sempre fui assim. Mas isso tudo paralelo a isso, como eu disse a vocês, havia dentro de mim uma cobrança exterior de eu ser específica, né? De eu ser especialista. E aí, mesmo assim, quando eu estava ali, tudo bonitinho, como a sociedade deseja que eu seja especialista em algo específico, né? Na área de assessoria de imprensa, assessoria parlamentar, assessoria política, aí eu meto um mestrado ali porque eu queria algo desafiador e tudo mais. E aí, né? Parou por aí? Não. Aí fiquei ali no curso. Depois, teve um momento, 5 anos, né? Depois eu analisando, teve anos que eu estava trabalhando, em cada ano eu trabalhei em um lugar diferente. Sabe por quê? E não era porque eu era demitida, não. Ao contrário, eu pedia para sair, para ir para outro lugar. Eu recebi uma proposta, era algo que na minha cabeça era desafiador e eu ia lá. Então, em 5 anos, eu tive uma média de 1 ano mesmo, na verdade, em cada lugar que eu passei. E não fui demitida, sabe? Então, assim, eu tinha capacidade, eu tinha habilidade, mas quando eu percebia que aquilo já não me instigava, que aquilo mais já não me seduzia, que aquilo mais já não brilhava meus olhos, eu caía fora, né? Eu não ficava mais. E isso tudo, né, faz parte. O que é que eu quero dizer com isso tudo para você? Isso tudo faz parte do que eu sou, da minha composição, da minha multipotencialidade, que até então eu não identificava como isso, né? Eu já tive alguns momentos que achava assim, que eu não me encaixava num lugar, que eu não tinha um foco, porque disse, nossa, minhas amigas têm foco nisso, elas fazem isso, e elas são excelentes nisso, mas eu nunca quis ser excelente só em uma coisa, sabe? Eu queria ser nisso, eu queria ter interesse, eu tinha interesse nisso. Elas eram mais específicas, elas só queriam saber daquilo. Eles diziam, Isabel, você quer saber de tudo, né? Você quer saber de tudo, não, você tem que focar só em uma coisa. E vem, né, os conceitos de sucesso que a gente tem, é de que para você ter sucesso na sua vida, você tem que ser específica, você tem que ser especialista e focar a sua vida tudo naquilo, para você fazer aquilo com excelência, porque dali, aí sim, você vai ser uma mulher de sucesso. Só que, gente,
Não é assim. Eu descobri que eu sou uma mulher multipotencial. Eu sou uma mulher que eu tenho várias habilidades, várias, múltiplas. Então eu tenho vários interesses, certo? Então multipotencial vai de encontro com a especialista. Só que a sociedade, ela não estimula a gente ser multipotencial, nem ela estimula os multi. Não tem nada a ver se você é especialista, né? Se você encontra as mulheres especialistas, tá tudo certo, porque elas funcionam assim. Não há nada de errado em ser assim. Acontece que eu acreditei durante um tempo que era errado a gente ter vários interesses, que era errado você não ter um interesse específico em algo, mas você querer conhecer várias coisas, sabe? Misturar várias coisas. Olha, eu falei para vocês que eu fiz voleibol, eu fiz natação, fiz ginástica olímpica, não foi rítmica, olímpica, ó, veja para isso. Depois fiz capoeira, gente, nada com nada, mas para mim tinha muito sentido. As pessoas dizem assim, Isabel, você é estranha, né? Você tem vários interesses e interesses diferentes. Eu disse, mas eu sou assim, eu não posso fazer nada, eu tenho interesse realmente. Então o que acontece? A cultura, né? Eu tenho interesse, curiosidade até hoje, eu continuo sendo assim. Só que hoje eu me entendo melhor e consigo dominar toda essa multipotencialidade. Só que a sociedade, ela não faz isso, ela não nos estimula, né? A própria família, e muito também porque não sabe, talvez, lidar com isso, não estimula. Então nós somos jogadas para decidir fazer uma coisa somente. E aí é onde acontece o conflito. Porque nós queremos fazer várias coisas, porque entendemos que temos condições e temos realmente capacidade de fazer várias coisas. E nisso há esse conflito entre escolher somente algo e se dedicar àquilo para ser boa, excelente, somente naquilo para ter sucesso, ou fazer várias coisas, né, que lhe dão prazer, que deixa você confortável, que você gosta, mas que aos olhos das outras pessoas você não vai ser uma pessoa, uma mulher de foco, não vai ser uma mulher de sucesso. E isso gera, sim, uma insegurança, porque muitas mulheres, elas têm todas essas características, elas também são assim, e elas estão desconfortáveis porque elas acreditam que tem algo errado com elas, que elas não estão funcionando da maneira certa, que elas não conseguem ter um foco em algo somente, que elas não conseguem começar algo e terminar. Ai meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? Eu perdi o interesse aqui na caminhada por esses assuntos aqui, então tem algo errado comigo, porque minha irmã, minha prima, minha tia, não sei quem, minhas amigas, elas conseguem ser isso aqui, e às vezes as pessoas dizem assim, nossa, você é tão inteligente, mas não consegue se firmar em algo, né? O que acontece com você? Alguém já ouviu isso? Não é? Então isso são características de mulher, né? Que é de mulher multipotencial, sabe? Então você que está se identificando com isso que eu estou lhe dizendo, com a minha história, um pouco da minha história, saiba que você é uma mulher multipotencial e não tem nada de errado com você. Não é errado você ter interesse em várias coisas. Não é errado você ter várias habilidades. Não é errado você ter foco em várias coisas, em mais de uma coisa. Não tem problema nenhum. Isso não tem que ser um fardo. Isso é uma bênção que você recebeu. O que acontece? Você talvez, por não entender ainda como você é, essa potência que você é, que se joga algo aqui você entende, se joga isso aqui você entende, ou então você busca coisas diferentes, aparentemente coisas que não tem nexo, mas que você sente que um dia vai precisar daquilo e que faz conexão. Isso não pode ser um fardo. Isso é uma bênção para você. Isso é uma capacidade que só você, né, que só você sabe como é maravilhosa. Mas que porque você não tem compreensão, né, você talvez esteja insegura com todo esse turbilhão que existe dentro de você. Eu quero te dizer que isso é maravilhoso. Olha,
O termo multipotencialidade também, algumas mulheres chamam de, algumas pessoas chamam de pessoa renascença, se eu não me engano, renascença. E tem a ver com o renascimento, sabe? Aquele sistema, né, europeu, depois do feudalismo, onde houve uma explosão na arte, em várias áreas, mas especificamente na arte, e que a gente tem o Leonardo da Vinci, que foi um homem multipotencial. Ele não era ligado somente em uma coisa específica, mas ele entendia de várias coisas. E hoje a gente vê a contribuição aí dele de arte em vários, né, em vários segmentos. E claro que naquele momento a multipotencialidade era incentivada. Por quê? Porque entendia que quanto mais coisas você pudesse conectar, pudesse pensar em coisas diferentes, você poderia, né, como é que eu poderia? Você poderia somatizar, fazer algo e coisas diferentes. Quer dizer, a sua criatividade, a criatividade era extremamente estimulada. Coisa que nessa sociedade moderna, né, nós não somos estimuladas ainda a exercer a nossa multipotencialidade. Por quê? Porque muitas mulheres que têm esse perfil de multipotencial são encaradas como mulheres que não têm foco, que mulheres indecisas, que mulheres que não sabem o que quer. Mas não é isso, gata garota. Você sabe o que você quer, só que você quer mais de uma coisa. E não tá errado você querer mais de uma coisa, tá tudo certo, porque é assim que você funciona. Você não funciona de uma maneira errada, você está certa. Só que aqui o mundo, ele é muito mais voltado, né, querendo assim, esse momento que a gente está vivendo, para que a gente seja especialista, que para a gente dar conta de uma coisa só. Só que a nossa capacidade é multi. A gente tem várias habilidades e você sente dentro de você que se você for para a área X, você vai ter bom desempenho. Se for para a área Y, você vai ter bom desempenho. Só que você fica com receio, né? Você fica com receio de vivenciar tudo isso que há em você, toda essa sua potência, todas as suas habilidades, porque você vai ser taxada de pessoa que não tem foco, de quem não sabe o que quer, de que às vezes começa algo, depois não conclui, ou o que é pior, você vai ficar, porque tem vários tipos de multipotencial, também se cobrando, querendo ser somente boa em algo específico para dar conta disso tudo. E você não vai conseguir, porque você não funciona assim. Hoje, quando eu trago isso aqui para você, contando da minha história, compartilhando o que eu sou e como eu funciono e como é libertador a gente poder ser quem a gente nasceu para ser, é porque eu quero que você, que também se encontra nesse momento, né, se você se identifica com essas características, e eu vou citar mais algumas aqui, eu quero dizer para você que seja muito bem-vinda, que você é uma mulher multipotencial e que é maravilhoso e que o mundo precisa demais da conta de todo o poder que há dentro de você, que não tem importância você ter vários interesses, que não tem importância você gostar de saber, de você ser curiosa, sabe, de você ter várias habilidades, que não tem importância de você não ter somente um foco, mas você ter vários focos ou mais de um foco, não importa, você não funciona de uma maneira errada, você não é menos competente do que aquela outra, né, aquela outra amiga, aquela outra parceira, colega sua, que é especialista, que tem um foco específico, tá tudo bem, não tem nada de errado com ela, mas também não tem nada de errado com você. Você é extraordinária, você só precisa organizar todo esse potencial que há dentro de você para canalizar para coisas diversas, mas que fazem sentido para você. Vou trazer aqui agora também para vocês algumas características de mulher multipotencial. Vai fazendo um check aí, um checklist, né? Vai conferindo se você tem essas características. Veja só, você nunca está satisfeita, isso mesmo, olha lá, Marga, né? Maravilha. Nunca está satisfeita só com algo específico, você quer mais, né? E uma coisa bem clara, né? Ser multipotencial é diferente, é o contrário de ser especialista. Especialista é aquela pessoa que tem interesse por algo específico, vai se aprofunda somente naquilo. Por exemplo, uma pessoa que
vamos dizer, trabalha na área de comunicação, e aí ela se formou em comunicação, mas ela quer trabalhar o sistema de televisão, de TV pública, então ela se especializa ali, ela vai naquilo. Ou então ela só tem interesse em artesanato, vamos lá, e de artesanato de tecido, então, e bonecas, então ela faz artesanato de tecido, de bonecas, sabe? Bem específica, e ela vai se aprofundando, e ela vai atrás de se especializar cada vez mais naquela área. Beleza, show de bola, não tem nada errado. Só que talvez você não funcione assim. Você tem interesse no artesanato, você tem interesse na comunicação, você tem interesse nas pirâmides do Egito, você tem interesse em outras coisas que não são essa e que te satisfaz e que tá tudo certo. Você só precisa depois, e a gente vai fazer isso em outra live, organizar isso tudo aí para você tirar o melhor proveito da sua vida, certo? Então eu quero que você entenda que ser como você é, ser uma mulher multipotencial, não tem nada de errado. É uma bênção, certo? Olha só mais característica ali, mais características sobre a mulher multi. Tem interesse em vários temas, né? Quer sempre aprender coisas novas, está sempre querendo aprender coisas novas, né? Está sempre correndo atrás, querendo, não se contenta somente com aquela informação rasa, quer mais, quer se aprofundar, acha importante para ela saber mais coisas. Então é muito importante, veja. Gosta de estudar novos assuntos, né? Veja o que foi que eu disse da minha história. Eu fui fazer jornalismo, depois eu fui fazer direito, depois eu fui fazer especialidade, fui me especializar em comunicação, depois eu fui fazer mestrado em antropologia, depois fui formação em coach, depois agora já estou fazendo outra. Tá entendendo? São coisas que quem tá de fora diz, meu Deus, não tem nada a ver com nada. Mas dentro da minha mente tudo faz sentido e são interesses totalmente diferentes. Então você pode estar assim também e tá tudo certo. Não há nada de errado em você ser uma mulher multipotencial, em você ter vários interesses, em você não ter um foco somente. Não tem importância. Você funciona assim e tá tudo certo. Como eu disse, a gente tem o maior exemplo de uma pessoa multipotencial, que é o Leonardo da Vinci, né? E ele era uma cabeça, sabe? Uma cabeça, uma potência, era um gênio, porque ele não tinha um foco somente em algo. E ele não sabia e não entendia somente de algo, ele entendia de várias coisas. Então, se você tem interesse em várias coisas, se você não se conforma, né, somente com aquela informação rasa, ou só de determinada coisa, e quer mais informação, quer mais conhecimento, e aparentemente de coisas diferentes, você quer saber, sabe, dos ursos pandas, mas ao mesmo tempo você quer saber de culinária, você quer saber da bolsa de valores, mas também você quer saber por exemplo, de maquiagem, sabe, de coisas diferentes que aparentemente não faz conexão, mas que na sua mente faz toda a conexão. Entenda que isso de ter vários interesses, de ter focos em coisas diferentes, faz parte da mulher que é multipotencial. Isso é um dom, isso é um super dom, é uma característica extremamente positiva. Só que quando a gente não sabe que nós somos assim, que funcionar assim é algo normal, nós começamos a entrar em conflito, porque a gente quer ser especialista, quer fazer somente algo, como todo mundo. E aí o que acontece? Você vai naquele caminho, não é? Porque estão dizendo para você que você tem que ser especialista, você tem que ter foco somente em algo, porque senão você não vai ter sucesso. Aí você abre mão de todos os outros interesses que lhe faz bem, que você se sente bem, foca naquilo, aí daqui a pouco você não tem mais interesse e deixa de concluir aquilo. Então também é uma característica do multipotencial, quando ele não se identifica, quando ele ainda não sabe exatamente trabalhar todo esse potencial que há dentro dele, né? Quando ele está, vamos dizer assim, não está no seu recurso, ele vai também começando coisas e não concluindo. Eu já passei também por isso que eu digo que é muito interessante e é importante você se identificar, saber se você é, por quê? Porque você vai ficar mais confortável e vai poder lidar com toda a potência que há dentro de você. Olha outra característica, a mulher multi, ela é curiosa, quer saber de tudo.
né? Quer saber várias coisas e está sempre aprendendo. Às vezes não consegue ver conexão, as pessoas às vezes não conseguem ver e até ela não consegue ver interesse, sabe? Em coisas diferentes, mas ela quer, ela gosta daquilo, aquilo dá prazer para ela. Aqui, olha, é algo que foi muito bom, mas chega um tempo, às vezes, também, que ela pode perder o interesse. Se você, por acaso, começou algo, né, tinha muito interesse, daqui a pouco você dominou e não teve mais interesse, saiba que isso não tem nada de errado com você. Você pode ser uma mulher multipotencial e daqui a pouco você já tem interesse em coisas novas. Se você gosta de começar projetos novos, se você gosta, né, aquela adrenalina de começar coisas, de fazer coisas novas, se isso lhe dá tesão, se isso faz com que você vibre, pode ter certeza que isso é uma característica de uma mulher multipotencial. Eu me empolgo aqui falando sobre esse tema porque realmente eu estou falando também um pouco de mim. Eu estou compartilhando com vocês, né, os meus recursos, mas também a minha vulnerabilidade, né, o fato de como eu funciono. E aí, outro dia eu vou marcar outra live para a gente saber como organizar toda essa potência que há dentro da gente, todas essas habilidades, essas vontades, sabe? Porque é extremamente importante, porque quando você não se identifica, quando você não sabe quem é você, você se sente insegura. Por quê? Porque você acha que tem algo de errado em você. Você acha que você tem que ter interesse só em algo. Porque todo mundo, né? Ou pelo menos as pessoas que andam com você, elas são focadas, elas têm interesse em algo só. Então você começa a não se identificar. E aí diz assim: o problema é em mim. Então você deixa de fazer determinadas coisas. Ou então você começa a fazer coisas que na verdade não é o que você gostaria realmente de fazer, somente para atender a expectativa, né, ali da sua família, da sociedade, enfim. Mas você não fica feliz, porque você gostaria mesmo é de fazer várias outras coisas, porque é isso que te motiva, é isso que faz com que você vibre os seus olhos, é isso que faz com que você se sinta bem, é isso que faz você estar no seu recurso, na sua potencialidade. Então, quando você sabe que você, Isabel está dizendo características e eu estou me identificando. Isabel está dizendo que ela tem interesse em várias coisas. Eu também tenho interesse em várias coisas. Isabel está dizendo que eu não tenho, que tenho foco. Tem foco em várias coisas, em coisas aparentemente diferentes. Eu tenho foco também, às vezes, em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. E ela está dizendo que é normal e que ela tem conseguido fazer as coisas, estabelecer e ter êxito na vida dela. Exatamente. E quando a gente descobre como a gente funciona, a gente vai funcionar melhor. Porque aí, em vez de a gente se julgar, em vez desse conflito, né, entre tentar ser o que a gente não é, porque você não é especialista, você não vai ficar confortável sendo especialista, sabe? Porque você não funciona assim, então você vai fazer o quê? Você vai redimensionar tudo que você tem, todas essas suas habilidades, todos esses seus interesses para algo que você tem interesse, mas que precise dessas coisas todas. Por exemplo, eu hoje sou uma mulher que trabalho com mentoria, eu trabalho com mulheres, ajudando mulheres a ter uma autoconfiança, né, a acreditarem nela, a melhorarem a sua autoestima. Mas todas as outras coisas que eu vivenciei são recursos que eu estou aqui utilizando com vocês. A comunicação, né, os ensinamentos que eu tive na área de coach, as questões que eu tive lá no curso da antropologia, né, em várias outras coisas, nas minhas leituras que aparentemente não tem nada a ver, mas que eu estou trazendo tudo para aqui. Então, para mim, faz toda a conexão, sabe? Então, eu canalizo em algo que aparentemente, né, é só um foco, mas aqui, olha, atrás, como se fosse um guarda-chuva, tem vários interesses, mas todos eles eu trago para isso aqui. Eu tenho interesse no feminismo, vocês sabem, né? Eu sou uma mulher feminista e eu sou a favor do feminismo. Eu sou uma mulher que combate o machismo, então eu tenho interesse sobre esse tema. Eu sou uma mulher que discuto sobre política, vocês sabem, eu gosto também e acho importante, principalmente a mulher fazer parte. Então são coisas,
que eu trago aqui. Eu sou contra padrão de beleza, né? Eu sou contra a essa ditadura, esse mito da beleza que aprisiona a mulher. Então, tudo isso são assuntos aparentemente diferentes e eu trago o tempo todo para aqui, para ajudar a vocês a serem mulheres mais seguras. Vocês estão entendendo que o fato de eu ser uma mulher multipotencial, de ter vários interesses, isso não faz com que eu seja uma mulher que não possa ter êxito, que eu não possa ter sucesso e que eu não possa ajudar outras pessoas, mesmo tendo interesses em vários assuntos diferentes. Quando eu trago aqui também, né, é para que você entenda que você não está sozinha nessa jornada, que existe milhares de mulheres que também estão se sentindo assim, mas que ainda não sabe que existem outras tantas mulheres que são e funcionam exatamente assim como vocês. Então, quando a gente se reconhece, quando a gente entende que existem outras mulheres, dá um alívio, porque você começa a entender que não tem nada de errado com você. Você começa a entender que o fato de você funcionar como você funciona, isso, na verdade, é uma característica sua e é uma característica extremamente positiva. Só basta estar organizando, administrando tudo isso aí, para quê? Para que você consiga fazer as coisas que você quer, para você dar conta das coisas que você quer, para que você viva muito mais no seu recurso do que você ficar sofrendo, né, com algo. E é natural também que em determinadas coisas que você comece, que você vá perder o interesse. Tá tudo bem. Também não precisa se cobrar ter um interesse a vida toda em algo. Não, tá tudo bem, sabe? E nunca mais você vai achar que tem algo errado com você, que você não é uma pessoa que não nasceu para ter sucesso, que você não funciona bem, que você é uma pessoa que não tem foco. Não é isso, só que você tem foco em coisas, em mais de uma coisa, e tá tudo bem, né? Você só precisa administrar tudo isso, para quê? Para que você consiga realizar, porque você gosta também de realizar, não procrastine, não deixe para lá, e aí você não fique insegura com você, né? Que o fato de você não entender como você funciona, é que talvez esteja causando aí essa insegurança em você. Como você não entende que você é uma mulher, você ainda não descobriu, ou melhor, não tinha descoberto que era uma mulher multipotencial e que você tinha todas essas características, então você não estava segura, porque você achava que tinha algo errado com você. Então isso causava uma insegurança em você, nas suas habilidades, nos seus talentos, na sua capacidade de realizar e fazer as coisas. Você começou a se comparar porque disse, nossa, todo mundo aí tem um foco. Eu vejo as pessoas que trabalham com produtividade, os coaches, inclusive, aí muitos coaches que trabalham com isso. Você tem que ter foco, você tem que ter foco, você tem que ter direção, você tem que escolher uma coisa e focar e tal, e ser bom naquilo. Você tem que ser bom só naquilo. Opa, mas você não funciona assim. Você é bom em várias coisas, não é? E tá tudo certo, como também está certo se você for uma mulher que é especialista, que é uma mulher que tem um foco específico, só quer saber daquilo mais profundamente e tá tudo certo. Só que eu estou falando também que você, que tem vários interesses, que se interessa por coisas diferentes, tá tudo certo com você. Aí o que acontece? Aí você pode perguntar, ok, Isabel, tá tudo certo. Mas como é que eu faço para mudar isso? Eu quero ser como todo mundo. Você não muda isso, porque você nasceu assim. Além do mais, não é nada de errado ser como você é. É extraordinário ser exatamente como você é. Esse é seu superpoder, você ser uma mulher multi. Você só precisa lidar com todo esse seu potencial, com todo esse seu recurso, com todas as suas habilidades, com esses conhecimentos diversos que você tem aí na sua cabeça. Você vai depois organizar tudo isso e tirar o melhor proveito. Mas quando você começa a entender que existem outras pessoas, outras mulheres, funcionando exatamente como você funciona, tendo esses interesses, gostando de coisas diferentes, querendo fazer várias coisas, né? Você começa a entender assim, nossa, então tá tudo bem comigo, eu posso continuar sendo quem eu sou.
Eu não preciso ser. E nós temos grandes mulheres que são exatamente assim, multipotenciais. Quando a gente olha para a Ofra, que é uma jornalista, atriz, já ganhou Grammy, né? Até eu já falei aqui dela, né? Quando a gente olha para a própria Thaís Araújo também, ela é uma mulher multi. A gente vê várias mulheres aí, né? Nossa, uma mulher dá conta disso, ela faz isso. São mulheres multi, né? E que elas entenderam essa multipotencialidade delas e entenderam que isso era um dom. Né? E que não tinha que mudar isso. Ao contrário, que se elas gostavam de história, que elas gostavam de matemática, tá tudo certo. Elas só iam organizar, não é, esses interesses, esses saberes, esses focos, para canalizar em algo que depois ela tivesse prazer naquele resultado para ela. Então tá tudo certo você ser quem você é. Você não deve querer mudar quem você é. Você nasceu com esse dom, com essa característica de ser uma mulher que tem uma capacidade, né, de se interessar por outras coisas, com habilidades a mais do que outras mulheres. Olha, sabe, aquela atriz que fez o Quarteto Fantástico, ela é Renée Alves, esqueci o nome dela, mas vocês lembram daquela lourinha? Ela também é uma mulher multipotencial. Ela, além de atriz, né, além de diretora, além de fazer essas outras coisas, ela também é empreendedora. E ela, por muito tempo, não só, olha, o fato dela ser famosa e já consagrada, não facilitou as coisas para ela. Ela queria lançar, ela teve filhos, ela queria lançar uma linha de comidas, né, de alimentação orgânica para criança. E as pessoas não acreditavam. Isso há uns 5, 6 anos, mais ou menos, não sei, um tempinho aí. E não acreditavam. Então ela ralou até quando ela achou um investidor, um parceiro, para uma indústria, para fazer aquilo ali. E hoje você veja um boom disso aqui, né, uma explosão nessa área de comidas saudáveis para crianças. Veja, ela também é uma mulher multipotencial. O que é uma mulher que é atriz, não é? Se interessar por comida orgânica para criança. Veja, sabe? A Ofra, ela é apresentadora, ela tem um canal de televisão, ela é atriz, ela é empreendedora, ela é, meu Deus, ela só não sei se ela já cantou, não estou ligada agora. Várias coisas. Então ela é uma mulher multipotencial. Só que ela pegou tudo isso, veja, eu até tô me achando aquela, me lembrei agora, a Ofra começou na área da comunicação, né? Foi pela comunicação, então já acho que a Ofra juntou tudo isso, esses vários interesses, esses vários saberes, para canalizar para tudo que ela gostava, né? Fez tudo que ela quis. Então, assim, ela foi lá, escolheu aquela área, concluiu, pegou aquele conhecimento, depois foi para uma outra área, pegou aquele conhecimento, focou ali, né? Jogou aquele outro interesse, quer dizer, ela tinha aqui esse foco, mas ela tinha aquele saber, então ela trouxe, ela só organizou, ela não dispensou nenhum talento dela. Quando a gente diz assim, para uma multipotencial, diz assim, foque somente em uma coisa só, é como se a gente dissesse assim, ó, olhe para sua mão e escolha um dedo, que você vai ter que tirar um dedo. Qual dedo eu vou tirar? Olha para o seu corpo e diz assim, você vai ter que abrir mão de uma parte do seu corpo. Qual parte do meu corpo eu vou abrir mão? Se todas são importantes e se todas têm uma função para que eu sobreviva aqui, não é? Para que eu me sinta bem. Então aí eu te digo, como dizer para uma mulher multipotencial que ela abra mão de uma habilidade ou de um interesse dela? Como? Não é certo. Agora você pode organizar, não é, os seus interesses e priorizando aqueles que são mais latentes, aqueles que são mais, que te vibram mais, e você pode conectar todos esses interesses, não é? Pode fazer conexão e aí sim você vai viver no seu recurso. Então, gata garota, se você se identificou, né, se até hoje você não sabia, se você ainda não tinha, já tinha esse desconforto dentro de você, porque você não se interessa somente por algo específico, porque você tem interesses, você tem vários interesses, gosta de vários assuntos. Então, se você vivia nesse conflito de ter que ter, né? A história diz, você tem que ter um foco só. Então, se você hoje descobriu que você é uma mulher multipotencial, celebre essa característica, porque essa característica é
extraordinária. Esse é seu superpoder. Descanse, né? Você não vai precisar se cobrar, você não vai precisar mais ficar insegura, porque você entende que funcionar do jeito que você funciona é super normal. São características suas, são habilidades suas. E isso é muito bom. Como eu disse para você, Leonardo da Vinci é uma das grandes expressões de uma pessoa multipotencial. Só que nós vivemos dentro dessa sociedade que ainda está com os resquícios do período da indústria, meu Deus, agora foi da indústria cultural, nada da indústria cultural, da revolução industrial, né, de que você tinha que ser especialista porque atendia aquela necessidade daquele momento, mas ainda respinga hoje de você ter que ter só um foco. E talvez você esteja vendo programação, você esteja acompanhando pessoas que dizem para você, olha, você precisa ter um foco, porque senão você não vai ter sucesso. Se você está aí, tem vários focos, vários interesses, você não vai ter sucesso. Foque em uma coisa só, que é isso que você vai ter sucesso. E aí você se confronta com você diz, meu Deus, mas eu tenho vários interesses. Eu tenho interesse nisso aqui, mas eu tenho interesse nisso aqui. Mas aí eu tenho que ter interesse em uma coisa só, então eu tenho que abrir mão de todos os meus interesses, porque senão eu não vou ter sucesso. E aquilo vai lhe gerando um desconforto, né? Você vai travando. Então aí você vai ficando desconfortável, porque você diz, meu Deus, todo mundo tem um foco, eu não tenho foco, então eu estou errada. Você não tem nenhum erro, só que você tem mais de um foco. E tá tudo certo você ter mais de um foco, porque você é uma mulher multipotencial, você tem você tem uma multipotencialidade. Agora veja só, você é uma pessoa multipotencial, mas você não é multitarefa. Porque às vezes há uma confusão, não é porque você tem várias habilidades, vários interesses, gosta de fazer várias coisas, que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com isso se acumular de coisas. É totalmente diferente, certo? Você não tem a mulher, e isso é um grande erro de achar que a mulher tem mais capacidade, condições de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo do que os homens. Isso é uma casca de banana, caia fora disso, porque você está acumulando várias atividades, dizendo, não, mas eu sou mulher e consigo fazer. Nada disso, você vai ficar exausta, cansada e sem tempo para fazer as coisas que você gosta e te dá prazer. Multitarefa não tem nada a ver com multipotencialidade. Multipotencial é uma mulher que tem vários interesses, várias habilidades, gosta de fazer várias coisas, gosta de várias coisas, tem vários interesses, né? Gosta de saber de A, de B, de coisas interessantes, tem um foco em coisas diferentes, mas ela não faz várias coisas ao mesmo tempo não, viu? Ela não fica sobrecarregada não. Não vá confundir as coisas para que você não comece a acumular e fazer tudo sozinha. Não, aprenda a delegar também, certo? Agora você não precisa deixar e abrir mão das suas habilidades, não, de forma alguma. E você pode muito bem administrar todo o seu potencial, mesmo tendo mais de um foco. E eu vou dizer para você, se você tiver interesse em ouvir um TED, né? Um TED, aquelas palestras maravilhosas, né, que tem sobre justamente multipotencialidades e entender que é extremamente natural, que ser como você é, funcionar como você funciona, é uma bênção e não um fardo, que você não tem que mudar isso, que você não tem que focar somente em uma coisa, que você só tem que ter aquele interesse naquilo específico, porque senão você não vai ter sucesso na sua vida, porque senão você não vai conseguir alcançar seus objetivos. De forma alguma, você pode ter múltiplos interesses, poder misturar tudo isso e conseguir exatamente tudo que você quer para a sua vida. Agora, você precisa identificar se você é essa mulher, porque se você não se identifica, se você não descobre, né, você fica vivendo nessa insegurança, porque você ouve os outros dizendo que você precisa ter um foco, dentro de você, você não funciona desse jeito, e aí o que acontece? Embanando ao meio de campo, você trava, você não consegue realizar absolutamente nada do que você deseja, nem consegue fazer exatamente o que os gurus, né, da especialidade manda fazer. Por quê? Porque você não funciona desse jeito. Então não vai adiantar, não vai dar certo você
querer funcionar de uma forma que você não é, que sua mente não funciona assim, sua mente funciona diferente. Então você precisa respeitar o funcionamento da sua mente, do seu corpo, de como você é e entender que isso é maravilhoso e tirar o proveito disso tudo, não é? Você conectar todos esses saberes, todos esses interesses para coisas que vai te deixar feliz, exatamente como eu tenho feito. Eu pego a minha área da comunicação e claro que está aqui. Eu pego a área que eu gosto do feminismo e claro que está aqui. E todos esses saberes, todos esses interesses, eu trago para aqui, para a mentoria, para o meu dia a dia, juntamente com vocês, para fortalecer vocês na sua autoconfiança. E tudo faz sentido. São assuntos diferentes, mas que eu vejo total conexão e que dessa forma, do meu jeito multipotencial, com vários focos, com vários interesses, eu tenho conseguido ajudar várias mulheres. Não é errado você ser especialista, não é errado você ter interesse em algo, de forma alguma, tá tudo certo, seu cérebro funciona assim. Você é o tipo da pessoa que gosta de se concentrar em algo, você se sente bem, você é uma pessoa que é focada somente em algo, você é uma especialista, maravilha, você funciona assim, tá tudo bem, show de bola. Mas só que você, que é multipotencial, seu cérebro funciona diferente. Você gosta de empreender, mas você gosta também... Você gosta de empreender, mas você gosta de dar aula. Você gosta de empreender, mas você gosta de fazer coisas diferentes. Você gosta de fazer tricô, sabe? Você gosta de fazer várias coisas. E eu acabei esquecendo de dizer que professora eu também fui, viu? Eu fui já professora hoje seria ensino fundamental, seria sétima, de adolescentes também. Veja só, também já fui consultora de produtos cosméticos, já fiz parte de empresa também como é o nome? De marketing multinível. Gente, eu sou a própria multi-ambulante. E tudo para mim fazia interesse. E eu tinha interesse e fazia sentido. Tá entendendo como é que funciona? E tá tudo certo. Porque eu ficava feliz. Só que eu não sabia que isso tudo, né? Que isso tudo fazia parte dessa multipotencialidade. Então levou um tempo também para eu entender que isso era algo legal. Porque eu me cobrava de ter um foco, como você talvez esteja se cobrando. De ter somente um foco, de querer ser boa somente em uma coisa. E quando eu estava querendo ser boa somente em uma coisa, eu estava matando todas as outras coisas boas que eu também sou. E tá tudo certo eu reconhecer que eu sou boa em várias coisas, porque é assim que eu funciono. E é assim que você também funciona. Não é pedante, não é arrogância, não é você querer ser melhor do que ninguém, não, porque isso não te faz melhor do que ninguém. É só que você funciona assim, sabe? Você é assim e isso é extraordinário. Como também a outra que não é assim, que é mais especialista, que foca somente em uma coisa, também é legal. Tá tudo certo, ela funciona naquilo e é legal ser daquele jeito. Só que você que funciona desse jeito, tá tudo certo, né? Só que aí você tá se cobrando ser exatamente como o outro. Não, você é quem você nasceu para ser. Seu cérebro funciona assim, sua mente funciona assim, então você tem que tirar proveito desse seu potencial. Você aceite e trabalhe com isso da melhor forma. Como eu disse a você, quando alguém diz para você, para uma mulher que é multipotencial, foque somente em uma coisa, abra mão de todo o resto, é como se você estivesse dizendo assim, abra mão da outra parte do seu corpo. Escolha uma parte do seu corpo que você não quer mais. Como? Então, se tem tudo isso dentro de você, esses interesses que você tem, faz sentido para você, né? Eles não estão ali na sua mente aleatório. É porque para você funcionar bem, da forma que você precisa funcionar para você ser uma mulher feliz, segura e plena, você tem que estar, sabe? Você tem que estar trabalhando essa sua multipotencialidade. Talvez num determinado momento, quando você ainda não está
segura desse seu potencial, você vai deixar de fazer determinadas coisas. Você vai ficar pela metade em alguns assuntos e depois você vai se frustrar, porque você vai achar que você é uma mulher sem foco. Mas não é. É porque talvez aquele interesse realmente você não tem mais e tá tudo certo. Mas depois a gente vai estar trabalhando aqui como você organizar todo esse potencial, todo esse recurso maravilhoso, extraordinário que tem dentro de você, para você tirar o melhor proveito. Eu só quero que você entenda que ser como você é uma coisa maravilhosa. Não tem nenhum problema em funcionar nessa forma de ser, né? De você ser uma mulher multipotencial, de você ter todos esses recursos, de você ter interesse em mais de uma coisa, de você ter um foco em mais de uma coisa. Tá tudo certo. Isso é uma dádiva, isso é um presente, é uma bênção. Não queira mudar, porque você não vai conseguir mudar, né? Você não vai conseguir mudar. Ao contrário, você pode até viver tentando ser uma especialista, que é o que muitas vezes acontece. A mulher multipotencial, ela vive para ser encaixada dentro da sociedade, porque a família pressiona, porque todo mundo pressiona, ao invés de estimular a nossa multipotencialidade, fica fazendo com que a gente seja especialista. E aí você até consegue, mas você não é feliz. Você fica insatisfeita, você fica ali naquele lugar, sabe? Mas não consegue ficar bem. Sabe assim, é como se você quisesse estar trabalhando num parque de diversões, porque tem vários equipamentos, vários brinquedos, e de repente ele coloca dentro de um setor público ali para ficar carimbando. Tem gente que gosta e tá tudo certo, mas talvez você não goste. Você gostaria de estar lá no parque de diversões, mexendo em vários brinquedos, lidando com várias pessoas, com várias ideias, e isso lhe daria muito mais prazer. Então, quando você é uma mulher multipotencial, mas que tenta se encaixar, né, para ser apenas específica, você abre mão de tudo que você é. E isso não é legal, não vai te trazer felicidade, você não vai ficar bem, você não vai produzir bem e você não vai ser feliz. E você merece ser feliz. Então não queira mudar o que é extraordinário em você. Reconheça essa sua multipotencialidade. Celebre essa multipotencialidade. Só vamos organizar todos esses recursos, tudo aí que existe de você, para você tirar o melhor proveito e viver no que há de melhor em você. Tá certo, meus amores? Se você tiver interesse, né, nessa palestra, você mande um WhatsApp para mim, né? Vai lá no meu link da bio e clica e eu mando para você. Mas só se você tiver interesse, você vai ver que extraordinário é essa palestra sobre multipotencialidade. Você vai ficar muito mais confortável aqui com essa live e com esse documento, essa palestra dessa grande mulher multipotencial, uma americana extraordinária, que trouxe para essa série, né, o TED, que é uma plataforma onde tem várias pessoas especialistas trazendo temas diversos, multipotenciais, né, vários temas, e que é muito legal. Eu descobri, fiquei muito confortável e assim, nossa, estava falando também de mim. Então, de repente, pode estar falando com você também, certo? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, dizendo para vocês que é uma alegria ter você aqui acompanhando sempre a gente, né? Espero poder ter te ajudado e qualquer coisa vocês sabem que é só falar aqui. E até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo grande!